Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos de novo no nosso canal do YouTube Código da Estrada. Transporte de cargas é o nosso tema de hoje, com o projeto S Verde, o formador e instrutor de condução Carlos Martins. Não se esqueça de procurar-nos diretamente do YouTube ou através do nosso grupo e da nossa página no Facebook com o nome Projeto S Verde. Código da Estrada, Projeto S Verde. Não se esqueça de subscrever no canal do YouTube para apoiar, para incentivar produções do tipo, caso tenhas considerado útil. Também podes aceder através da página do Facebook, aceder ao nosso canal do YouTube, Projeto S Verde, Código da Estrada, e é só subscrever que vai estar ligado para mais aulas. Vamos ao nosso tema propriamente dito, transporte de cargas. Antes de falarmos de transporte de cargas, vamos distinguir duas coisas. Tem veículos que são destinados ao transporte de passageiro, como este que nós vemos na figura, e em vez de caixa de carga, tem porta-bagagem. Não são veículos construídos para transportar cargas. Tem porta-bagagem e normalmente transportam bagagem de mão. Como aqui uma maleta, por exemplo, uma mala, uma bolsa, um saco de compra. No entanto, existem veículos que foram construídos para transportar cargas. E são veículos que possuem caixa de carga. Este motociclo aqui possui uma caixa de carga. Este pick-up é um automóvel ligeiro misto, possui aqui uma caixa de carga. E este caminhão possui aqui uma grande caixa de carga. São veículos destinados ao transporte de mercadorias, ao transporte de carga. Portanto, possuem caixa de carga. Operações de carga e descarga na via pública respeitam as seguintes regras. Devem ser feitas o mais rapidamente possível. Devem ser com o menor ruído possível quando vais descarregar ou carregar um veículo com cargas. Tens de cuidar para que as cargas a descarga seja feita com menos barulho possível. Devem acontecer pelo lado da paragem do veículo ou pela retaguarda. Isto para evitar que aconteça, como nós estamos a ver aqui nesta figura, uma pessoa aqui a receber a carga e ter que atravessar a via, atravessar a faixa de rodagem para levar a carga ao outro lado. Por isso, a descarga deve ser feita sempre do lado que o veículo ficou parado ou estacionado. Quando um veículo estiver devidamente estacionado, as operações de carga e descarga podem acontecer em condições diferentes das regras anteriores, desde que não ocupem a faixa de rodagem. Portanto, nomeadamente, a regra que não é preciso respeitar é essa de deve ser feita o mais rapidamente possível, desde que o veículo esteja devidamente estacionado e a carga e a descarga não é feita na faixa de rodagem, utilizando a faixa de rodagem, e isso pode acontecer. Pode ser que demore mais tempo, que o veículo demore mais tempo a fazer a carga ou a descarga, desde que não entre em conflito com outras regras. Proibição. Veículos ou animais carregados de forma que causem perigo ou embaraço para outros utentes ou danifiquem pavimento, instalações, obras de arte e imóveis marginais são proibidos de transitar na via. São proibidos de transitar na via. Repara nesta carinha como foi carregado. Isso, para além de ser perigoso, e pode causar danos. Pode essa altura que a carga, que aqui as cargas chegaram,
pode chocar com qualquer fio de eletricidade ou qualquer outra coisa e causar danos. Aqui nós estamos a falar de cargas, mas eu trouxe essa imagem também para mostrar que o transporte de passageiros também deve respeitar normas de segurança. E aqui temos uma situação flagrante em que o transporte de uma carga muito grande e indivisível chocou aqui com uma ponte ou semelhante. Isso não pode acontecer. A colocação e disposição de carga nos veículos. Quando vamos colocar a carga e vamos dispor a carga no veículo, devemos ter em atenção, devemos providenciar os seguintes. A carga deve ficar devidamente assegurado quando colocamos a carga no veículo, deve ficar devidamente assegurado o equilíbrio do veículo, tanto parado como em marcha. É por isso que a carga deve ser colocada no centro, no meio da caixa de carga. Se olharmos assim de lado, fica assim no meio. Se olharmos para o veículo de perfil, também fica no meio. É o que nós temos aqui nessa outra figura. É a mesma coisa. Deve ficar no meio para que o peso fique bem distribuído entre os dois eixos do veículo. Portanto, temos aqui uma situação bastante perigosa, excesso de carga no veículo e olha só como isso ficou desequilibrado. Aqui, a carga foi colocada muito à frente e o excesso de peso é sobre o eixo dianteiro. Isso é muito perigoso também. Pode até esforçar as molas e partir. Temos aqui uma situação que isso é um disparate. O que nós vemos aqui é um disparate. Isso aqui é assassinar o carro. E temos aqui uma outra situação que uma carga bastante pesada foi bem colocada na caixa de carga. No rebocador está bem colocado. Uma outra previdência, temos a mesma previdência, o equilíbrio do veículo. Repare esses motociclos, como é que estão a transportar isso causa desequilíbrio, isso a pessoa, o condutor, fica sem espaço de manejar o veículo. E aqui nesta situação? Temos aqui, o policial já parou e vai aplicar uma multa de certeza por esta situação. Portanto, e temos embaixo duas situações em que o transporte de cargas em motociclos respeita as normas. Aqui a caixa de carga devidamente arrumada. Aqui também tem uma caixa de carga que é específico para carregar esse botijão. E eu trouxe aqui algumas imagens de veículos que, ao transportar cargas, ficaram bem desequilibrados. E extremamente perigoso mesmo. Temos essa situação aqui. O peso ficou excessivamente sobre o eixo traseiro. Aqui os veículos ficaram bastante desequilibrados para um lado. Aqui para o lado direito, aqui para o lado esquerdo, aqui também para o lado direito. São situações perigosas que devemos evitar quando vamos carregar o veículo. O condutor deve estar atento quando vai carregar o veículo e deve prover que a carga não venha a cair na via. É como nesta situação aqui. A carga caiu, pronto. Danos, perigo. Temos aqui uma outra situação em que o deslocar deste veículo de certeza vai fazer com que estas caixas caiam no chão. Temos outra vez a mesma situação.
Isso é extremamente perigoso. A qualquer momento podemos ver que essas cargas se calhar nem foram amarradas. Essas caem em cima. E temos aqui uma situação de um caminhão que transporta, creio que, ferro e a carga ficou bem atada à caixa de carga. A hipótese dessa carga cair é mínima. Portanto, o que nós estamos a transportar no veículo não pode ficar a oscilar de um lado para o outro, a balançar de um lado para o outro. Isso provoca bastante desequilíbrio ao veículo, principalmente nas curvas, e é extremamente perigoso, pode até levar ao capotamento do automóvel. A carga não pode reduzir a visibilidade do condutor. Aqui estamos a ver uma imagem do interior de um veículo que está tanto bagunçado, está cheio de objetos que o condutor, de certeza, perde a visibilidade traseira. Esta disposição da carga vai impedir que o condutor tenha visibilidade pelo espelho retrovisor, pelos espelhos retrovisores, extremamente necessário na condução. Aqui não consigo imaginar como é que esse condutor está a ver a faixa de rodagem à sua frente. E se precisar de consultar alguma situação que vem atrás, como é que esse condutor vai fazer? Não consegue. Esse excesso de carga vai impedir a sua visibilidade. A carga não deve arrastar no pavimento. São essas as situações que nós vemos nessas imagens. Não sei como é que essas pessoas têm coragem de estar cá em cima destas palhas, a esta altura. Se caírem, pode ser bastante perigoso. E temos aqui uma outra situação de excesso de carga que pode arrastar essa parte de trás aqui, pode estar a arrastar no pavimento. Devemos respeitar os animais. Os animais, nós não podemos, quando a força de tração do veículo é um animal, nós não podemos estar a carregar o veículo a ponto de o animal não poder arrastar o veículo. Nessas situações, o peso da carga superou o peso do animal. De certeza que o animal vai ter dificuldade em atrelar, em traçar esse veículo para deslocar. E temos aqui uma situação amena em que o animal desloca sem grandes esforços para fazer deslocar o veículo. A mercadoria a granel, mercadorias a granel, é terra, é areia, cascalho e podem ter outros semelhantes. Este tipo de mercadoria não pode exceder a altura definida pelo bordo superior dos taipais. Os taipais são esses limites laterais da caixa de carga. Aqui, podemos ver aqui. E temos aqui essa situação aqui, parece com areia, e está muito acima do limite do taipal. Essa terra também já está a passar o limite do taipal desse veículo, dos taipais. Portanto, isto não pode acontecer. E ainda por ser a granel, por haver possibilidade de essa mercadoria evaporar, seria necessário tapar com lona ou semelhante. A carga não pode exceder a altura de 4 metros a contar do solo. Se medirmos a altura desde o solo até a altura máxima da carga, não pode ser superior a 4 metros.
Cargas que provoquem projeção de detritos na via devem estar protegidas, tapadas assim, com lona. Portanto, nós devemos cuidar para que o transporte de carga não provoque projeções na via. Os veículos destinados ao transporte de mercadorias, a carga não deve exceder os contornos quando não for em condições especialmente autorizadas. Os contornos do veículo. Portanto, podemos ver aqui os contornos laterais são o limite até onde a carga deve chegar. Também os contornos laterais e traseiros. Esta carga já está para além do limite traseiro do veículo. Também temos aqui um policial ou um militar já pronto a aplicar a multa. Os veículos destinados ao transporte de mercadorias, quando exceder os seus contornos, em condições especialmente autorizadas, essas cargas devem estar sinalizadas. Devia estar aqui na ponta da carga uma bandeirinha vermelha, aqui e à frente, para indicar os limites, para além de este transporte necessitar de autorização. Quando a situação é essa, o condutor deve estar autorizado a fazer esse transporte. E muitas vezes é exigido caução ou seguro da carga. Porventura, se a carga causar danos, e esse transporte é bastante perigoso porque esses troncos cá em cima podem cair. Não estão amarrados, podem até cair. Então é necessário caução ou seguro para cobrir os danos. A carga deve ser sinalizada nas extremidades com bandeirinha vermelha à frente e atrás. Durante o dia, de noite, a carga deve levar uma luz branca à frente, na extremidade à frente, e uma luz vermelha na sua extremidade atrás, na retaguarda. Devemos providenciar também que a carga não prejudique a correta identificação de dispositivos de iluminação da chapa de matrícula. Se esse transporte se fizer de noite, o que é que acontece? O veículo fica não é identificável, porque a carga já tapa o espaço onde fica a chapa de matrícula. Deve-se prover ainda que veículos não sejam carregados ou descarregados em movimento. Nunca devemos carregar ou descarregar. Eu trouxe essa imagem porque dá a sensação que este senhor vai colocar alguma carga no veículo e o veículo parece estar em movimento. Então isso não pode acontecer. Ainda em veículos de transporte de passageiro, temos aqui um autocarro de transporte de crianças, se calhar um autocarro escolar. Ao colocar a carga nesses veículos, e a carga não deve prejudicar a identificação de dispositivos de sinalização. Os veículos que transportam pessoas estão cheios de dispositivos de sinalização, tanto no seu interior, para orientar os passageiros a comunicar, por exemplo, com o condutor, ou a identificar lugares, e como da parte de fora. Tanto a carga nunca deve tapar esse dispositivo. Por isso que existem porta-bagagem. Normalmente existem porta-bagagem nesses veículos para a colocação de bagagens. E muitas vezes tem uma espécie de caixa de carga atrás, que é para colocar cargas maiores. Ainda devemos providenciar que
cargas indivisíveis que circulam sobre plataformas, como nós vemos aqui. Temos aqui uma plataforma. Isso é muito mais do que um atrelado, isso é uma plataforma. E temos aqui uma carga indivisível. Então, obrigatoriamente devem ser utilizadas cintas. Cintas de retenção ou qualquer dispositivo idêntico para reter a carga, para não movimentar, para não cair. Se essa carga aqui cair, o perigo é enorme. Temos aqui pneus que também estão segurados com cintas. Nos motociclos, triciclos e quadriciclos, só é permitido o transporte de cargas se forem em reboque ou caixa de carga adequados. Podemos ver que todos esses motociclos, triciclos e quadriciclos têm caixa de carga. Aqui temos aqui caixa de carga, reboque, caixas de carga aqui, caixa de carga, caixa de carga. Qual dos transportes requer maior cuidado? Transportar animais vivos ou explosivos e inflamáveis? Podes crer que requer maior cuidado transportar animais vivos. São seres vivos. Requer maior cuidado. Nos ciclomotores, só é permitido o transporte de cargas se forem em reboque ou caixa de carga adequado. Aqui, esse ciclomotor tem caixa de carga e esse ciclomotor tem também caixa de carga. Só é permitido o transporte de carga se forem em reboques ou caixa de cargas adequado, quando estamos a referir a velocípedes. Esse velocípede aqui tem uma caixa de carga que permite transportar mercadorias. E este velocípede aqui tem atrelado um reboque que permite transportar pequenas cargas ou bagagem. Condutores de motociclos, triciclos, quadriciclos, ciclomotores e velocípedes não podem transportar objetos que podem prejudicar a condução ou constituir perigo para a segurança das pessoas e das coisas, ou embaraço para o trânsito. Essas duas figuras ilustram isto. Isto é perigoso, tanto para o próprio condutor como para os outros utentes da via pública. E pode até causar embaraço, se cair. Limites de peso bruto. Aos veículos é proibido o trânsito na via pública se o que eu trouxe aqui é a definição do peso bruto. Se a soma da sua tara mais todo o peso que for autorizado a transportar. Esta é a definição do peso bruto. O peso bruto é definido no livrete do veículo. Se esse peso for superior, se o peso do veículo for superior aos limites gerais fixados em regulamento, portanto, este veículo não pode transitar. Não pode transitar. Um veículo cujo peso bruto ultrapassa os limites estabelecidos para um determinado troço de via, esse veículo não pode transitar nessa via. Imaginemos a hipótese, este caminhão aqui, e tem peso bruto 12.000 toneladas, 12.000 quilos, 12 toneladas. E nesta via existe um sinal, por exemplo, que por regulamentação foi colocada e estabelece um limite de peso até 5 toneladas. Já esse caminhão não pode transitar aqui. Ao carregar um veículo, o condutor deve cuidar para que o total dos pesos das cargas colocadas e outros pesos, nomeadamente peso do condutor mais peso dos passageiros. Portanto, se somarmos o peso do veículo mais peso do condutor, mais peso dos passageiros, mais peso das cargas, isso não pode superar, não pode ser superior ao peso bruto do veículo.
Portanto, o condutor, ao carregar o seu veículo, deve consultar o livrete para estar ciente do peso bruto do veículo. Portanto, depois de subtrair desse peso bruto a tara, vai encontrar o peso total que é permitido colocar no veículo. Então, deve estar ciente disso, de que todo o peso colocado no veículo não pode fazer com que o veículo tenha um peso total superior ao peso bruto que vem no livrete. No entanto, existem exceções. Regulamentos podem fixar condições. Essa exceção não é para o que nós falamos anterior. É uma exceção em relação ao transporte de cargas indivisíveis. Regulamentos podem fixar condições a serem autorizadas por entidades competentes em que veículos de peso e dimensões superiores ao legalmente estabelecidos ou que transportem objetos indivisíveis que excedam os limites do veículo podem transitar na via pública. Portanto, nós temos aqui duas imagens que ilustram isto. Portanto, esses transportes, como por exemplo nesse caso aqui, um objeto muito grande sobre uma plataforma, o transporte deste objeto pode acarretar, acarreta sempre que o condutor tenha uma autorização especial para tal. E isto, de certeza, vai implicar uma caução ou um seguro desta carga. Caso venha a provocar algum danos no seu transporte, os seguros devem cobrir esses danos. Deve constar nos regulamentos as condições em que os veículos precisam de autorização especial para circular. Portanto, não é todo o transporte e nem em todas as condições que o condutor é obrigado a ter uma autorização. Portanto, que o condutor, por exemplo, precisa de fazer caução ou seguro. Pode ser exigido ao proprietário do veículo que realiza tal transporte caução ou seguro de garantia da responsabilidade civil, o que nós já tínhamos falado, por danos que lhe sejam imputáveis ou outras garantias para conveniência ou de necessidade de um trânsito seguro. O objeto é considerado indivisível quando se for cindido, se for dividido, por exemplo, perde a sua função econômica, perde o seu valor econômico e pode até perder a sua função. Se formos, por exemplo, cindir esta pequena embarcação, perde o seu valor, perde a sua função, já não consegue flutuar na água, por exemplo. Se aqui seria difícil de cindir, mas se formos cindir esse tanque, esse grande reservatório aqui, se formos dividir, por exemplo, nunca mais teríamos um reservatório. Portanto, são cargas indivisíveis que têm de ser transportadas desta forma que nós estamos a ver. Veículos de transporte de mercadorias perigosas. Se transporta mercadorias facilmente inflamáveis ou explosivos, só pode fazê-lo durante o dia. Só é permitido fazer durante o dia. Embora exista uma exceção que a DGTR, a Direção-Geral de Transportes Rodoviários, mediante um parecer favorável da Polícia de Ordem Pública, pode autorizar, em determinadas situações ou condições, que esse transporte seja feito de noite. No entanto, transportar mercadorias de noite implica cuidados. Nós vamos ver mais à frente. Esses veículos não podem exceder a velocidade instantânea de 40 km por hora. Se estiverem a transportar os explosivos ou mercadorias facilmente inflamáveis numa caixa fechada. Mas se for uma caixa aberta, como nós estamos a ver aqui, esses veículos não podem circular a uma velocidade superior a 30.
É expressamente proibido fumar ou fazer lume nas imediações desse veículo. Muito menos os condutores desses veículos e os passageiros acompanhantes não devem, não podem, não é permitido. É extremamente perigoso acender cigarro. É extremamente perigoso usar isqueiros. É extremamente perigoso estar a conversar em telemóveis. Esses veículos devem estar identificados com um retângulo como esse aqui, cor laranja, altura 30, largura 40. Na parte lado esquerdo do veículo, a regra diz lado esquerdo superior. Superior não pode ser aqui na para-brisa. Os veículos que transportam mercadorias perigosas, facilmente inflamáveis, por exemplo, ou explosivos, de noite, devem identificar-se com uma luz branca de ambos os lados do veículo, na caixa de carga, por exemplo. Aqui vemos na caixa de carga luz branca. Aqui vemos cá em cima. Mas a regra diz de ambos os lados do veículo. Esses veículos que transportam mercadorias perigosas devem sempre, a qualquer hora do dia, devem circular com luz de médios, luz de cruzamento, luz médios ou cruzamentos acesos. Temos aqui com luz durante o dia, veículos a transitar com luz de médias acesas. Podemos ver aqui. Transportam mercadorias perigosas, podem ser os facilmente inflamáveis, as mercadorias facilmente inflamáveis, mas também pode ser outro tipo de mercadorias perigosas. Devem sempre circular com luzes de cruzamento acesas. Essas regras que nós exigimos aos veículos que transportam mercadorias perigosas não são exigíveis aos veículos militares ou militarizados. Por exemplo, esses veículos militares, se estiverem a transportar explosivos, não precisam identificar os seus veículos com a sinalização, o retângulo que nós vimos de cor laranja. Não precisam. Podem abster-se de circular com luz de médias acesas. Podem circular sem utilizar luzes de médias. Portanto, podem também circular sem respeitar as outras regras destinadas aos transportes do tipo. Aí no transporte de mercadorias perigosas, veículos que transportam resíduos, matérias insalubres ou de mau cheiro, como os transportes de lixo, por exemplo, devem transportar essas mercadorias em caixas ou recipientes fechados. Temos aqui um recipiente, o veículo é de caixa aberta, mas o lixo, por exemplo, aqui é transportado em um recipiente fechado. Isto não pode acontecer. A caixa aqui é aberta, transportar lixo não pode. Não pode. Transporte de lixo deve ser em caixa fechada. Aqui, normalmente os trabalhadores colocam lixo aqui, mas depois passam lá para dentro e o lixo é levado para aquela caixa que é quase que hermeticamente fechada. Peles verdes devem estar devidamente ensacadas ou enfardadas. Eu aqui trouxe uma imagem com lona, mas devem estar em sacos. Devem estar em sacos e devidamente protegidos. Matérias pulverulentas, nós já temos falado disso, como areia, terra, cascalho. Cascalho não, mas areia e terra sim. Devem ser cobertas com lona ou oleado adequados, como nós vemos aqui, para evitar que espalhem pelo ar ou pelo sol. Veículos de transporte de mercadorias perigosas, regulamentos podem definir condições de trânsito. Nós podemos encontrar em regulamentos como é que esses veículos devem transitar.
Isto tem a ver com as regras que nós estamos a falar até aqui, sobre esses veículos. Como é que esses veículos devem parar ou estacionar na via pública? Portanto, veículos que transportam carga cuja dimensão, natureza ou outras características o justifiquem. Não são só veículos que transportam mercadorias perigosas, mas, por exemplo, veículos que transportam cargas indivisíveis de grande dimensão e, portanto, o seu trânsito, a sua paragem e seu estacionamento são regulados. Tem regulamentação que pode ser diferente dos outros veículos normais. E é tudo por hoje sobre transporte de mercadorias. Aguardamos as vossas dúvidas, sugestões, críticas ou qualquer outras formas de intervenção. Não se esqueça de subscrever no nosso canal para poder assistir mais aulas do tipo. Vai no nosso canal do YouTube para aceder diretamente. Temos aqui o nosso logotipo, somos Projeto S Verde. E pode aceder também através do Facebook, da nossa página do Facebook, S Verde, Projeto S Verde. E dar um like, subscrever no nosso canal, dê um like no Facebook, dê um like no canal do YouTube, subscreva principalmente para poder ter acesso às novidades. Resta agradecer pela atenção dispensada. Código da Estrada é o nome do nosso canal no YouTube. O tema de hoje foi transporte de cargas. Estamos com o projeto S Verde, formador e instrutor Carlos Martins. Até já.